Olá, meus entas! Eu sou Karine Cerqueira, jornalista, coach e host aqui deste podcast Entrar no Isenta Pode. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos nessa viagem que é atravessar o portal dos 40+. Hoje, o nosso episódio é dedicado inteiro à alimentação, mais precisamente à prática do jejum intermitente e aos pilares que formam uma boa qualidade de vida e construção de um corpo saudável depois dos 40. Além das histórias maravilhosas dessas entas que estão aqui na minha frente hoje. Sejam bem-vindas. Obrigada pelo convite, Karine. Vamos apresentar aqui a doutora Aline Fintelman, médica, especialista em medicina da saúde, com gestão da saúde, oncologista e que há alguns anos vem se dedicando ao atendimento bioindividual, traçando planejamentos para prevenção e melhor qualidade de vida. E que tem um dos pilares o jejum intermitente e especialista em jejum, praticante em jejum. Exato. Doutora Aline, falei tudo certo? Perfeito, tudo certíssimo. E principalmente o sobrenome, que eu estava aqui, treinando. Não é simples, não é simples. Não, esse é mais difícil. Fintelman, doutora Aline Fintelman, fala pra gente, bem-vinda, sua praticante aí do jejum. Muito obrigada, primeiro de tudo. Um bom dia a todos. Enfim, agradecer aqui o convite. É um prazer estar falando de jejum. Essa prática que me conquistou há alguns anos e que hoje é foco de estudo realmente sério dentro da minha vida, para que eu possa entregar o melhor para os pacientes, principalmente quando a gente está pensando como você falou, numa medicina de prevenção, uma medicina de saúde. A gente hoje ainda tem muita dificuldade de pensar na medicina em saúde. A gente acaba pensando em como tratar a doença. A gente nunca olha o antes, né? O início. Como a gente pode prevenir isso tudo. E do outro lado, a gente tem aqui Rafaela Castro, empreendedora, fundadora da Academia CrossFit KM, do método SD40 e praticante do jejum intermitente, tendo emagrecido aí até 8 quilos com a prática e recuperado sua boa forma. Exatamente. Prazer, obrigada, Karine, mais uma vez. O jejum mudou a minha vida, e não só a forma com que eu me alimentava, né? E eu conheci através da Aline, porque mudou a forma como eu vejo as coisas, porque o jejum ele acaba te reconectando com o seu corpo, com a sua mente, muda a sua relação com a comida, então ele vai muito mais do que ficar não alimentado, né? E eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar sobre isso aqui e como isso pode melhorar a vida da gente agora depois dos 40 anos, porque foi só através do jejum, porque minha alimentação já não era ruim, eu não comia industrializados, nem carboidratos, então eu só afinei um pouco mais a alimentação e também comecei a fazer o jejum. E foi o jejum que fez com que eu mudasse meu corpo. Assim, em 70 dias, eu perdi 8,5 kg de gordura corporal. Eu tinha uma massa muscular que não aparecia e consegui definir meu corpo assim, de uma forma maravilhosa, saudável, melhorou tudo na minha vida. Então, o jejum é vida. Agora, é um jejum também de acordo e planejado, né? Que teve toda uma orientação e é isso que a gente vai tentar falar aqui, né? Porque o jejum tem muita coisa na internet, mas é interessante que a gente hoje está aqui com uma médica especialista para falar e dar todas essas orientações. Como começar, como fazer, como quebrar o jejum. Mas vamos primeiro ao nosso quadro. Conta um pouquinho da sua história, doutora Aline. Como é que você chegou até essa prática do jejum? Claro. Então, minha formação é na medicina, né? Tenho uma paixão por esportes, sempre tive. Então, a prática de exercício físico também sempre permeou a minha vida. E eu digo que o bichinho que me pegou da saúde veio com o CrossFit. Então, sou sempre grata a isso. Foi o que nos conheceu. Exatamente. Então, dentro da minha própria rotina de vida, dentro da medicina, eu já praticava de uma forma não tão estruturada e consciente o jejum. Toda vez que eu precisava, eu conto isso, porque toda vez que eu precisava de um pouco mais de foco, eu acabava me entretendo naquela atividade, não comendo, e isso me ajudava. Isso foi acontecendo naturalmente na minha vida. Com o exercício físico, eu comecei a estudar muito sobre nutrição, sobre alimentação como um todo, a adquirir saúde na minha vida e comecei a estudar sobre o jejum, né? Você falou que hoje o podcast era sobre alimentação, na verdade é sobre uma abstinência voluntária da alimentação, né? É a gente optar por não comer, mas entendendo todos os benefícios que isso traz pra gente.
Então, eu saí um pouco da área assistencial no primeiro momento da minha vida. Eu sou oncologista de formação, trabalhei muito tempo nessa área da oncologia, e que é uma área da medicina que é uma área de doença, né? E que as pessoas ainda tratam muito nisso. A gente, infelizmente, tem pouca ação de prevenção e de promoção de saúde. A gente fala muito isso, a gente tem campanhas, mas a gente não age com tanto afinco como deveria na prevenção e na promoção de saúde. E aí acabei indo para a parte de gestão, como você falou, de saúde, trabalhei nisso e ao longo desse período eu fui modificando a minha vida. Com mudanças alimentares, mudança de estilo de vida, mudança na minha alimentação, prática da atividade física diária de forma intensa e muito orientada, né, que é sempre interessante, fazendo realmente o exercício físico, não só a atividade física, que são coisas diferentes, né? E o bichinho do vamos promover saúde me pegou. E as pessoas falavam, Aline, você fala disso com tanto amor, que isso deveria ser o teu foco de vida. Chega a ficar E é verdade, assim, eu comecei a ter foco nessa parte realmente de prevenção e redirecionei a minha vida. Continuo trabalhando com gestão hoje, numa grande operadora de saúde de autogestão, mas hoje estou com um consultório focado em ajudar as pessoas a ter mais saúde. Aquelas que se encontram num estado de doença, né? Porque elas não são doentes, elas estão doentes, a gente pode resgatar isso. Assim como pessoas que estão ali, que não sabem se estão no seu melhor, né? A gente conseguir criar, através de ferramentas de saúde, como o jejum e outras práticas, resgatar a saúde, né? E uma coisa que eu falo, que é a performance em saúde. Às vezes a gente acha que a gente está bem. Quando a gente atinge ali o topo, a sensação de energia plena, bem-estar, um sono adequado, bons relacionamentos, aí a gente encontra realmente a performance em saúde. E isso tudo, né, que a doutora Aline está falando, é impressionante que a gente vê no Brasil, né, a gente vê uma farmácia em cada esquina. Né? Todo dia abre uma nova. Exatamente. E aí vem muito essa tradição que você está falando da nossa cultura, né, de tratar a doença, né? E hoje em dia já tem muitos médicos antenados como você que veem, né, essa questão de começar na prevenção. Para que você não precise nem entrar na farmácia. Né? Perfeito. Né? Não precisa nem entrar para ter dor de cabeça, não precisa entrar para nada, porque está tudo ali na alimentação e na sua forma de não comer também, que é o que a gente vai falar hoje. Como dizia Hipócrates, né? Hipócrates, que o seu alimento seja seu remédio, que o seu remédio seja seu alimento. Total. E lembrar que muitas vezes quando você está se alimentando, você pode estar alimentando a doença. Total. Exatamente. Mas vamos lá, Rafa, conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou aí nessa questão toda do esporte, né? Que é o que mais permeia a sua vida e hoje empreendedora aí também, multiplicando e sendo uma agente promotora de saúde em outras pessoas. Com certeza. Eu, tipo assim, sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Mas eu nem sabia que eu tinha essa veia empreendedora. Então, eu venho de uma família muito humilde. Então, morei praticamente a minha infância toda na favela da Rocinha, né? Porque minha irmã casou, a minha mãe casou com o pai da minha irmã, somos de pais diferentes. E ele morava lá, enfim, foi um processo. Mas eu sempre fui aquela pessoa que sempre quis buscar algo melhor para mim. Sempre fui inquieta. E aí, eu às vezes achava que isso até não era tão bom, né? Hoje eu entendo que como isso sempre me tirou da zona de conforto, sempre me fez querer melhorar e buscar algo na minha vida. E aí isso também me conectou com o jejum, né? Foi uma das partes, mas a gente vai chegar lá. Então, eu fui morar fora também, né? Conheci, inclusive, o tio Ed lá fora. Nós somos brasileiros, mas a gente se conheceu fora do país. A nossa história é muito legal nesse sentido. E eu sempre fui daquela da atividade física, mas eu fazia musculação normal. Conheci o CrossFit lá fora quando eu trabalhei como educadora física lá fora, mesmo sem ser formada, que lá a gente consegue fazer um curso, onde a gente consegue, com X horas, acho que eram 360 horas de curso lá, passar numa prova e ter autorização para trabalhar em Portugal como educadora física. Então, lá eu podia trabalhar e eu fiz. E um dos outros coaches lá, né, do personal que trabalhava comigo, me levou para fazer uma aula de CrossFit. Eu me apaixonei por aquilo, mas foi que o bichinho picou na hora, não teve jeito. Porque aquilo me desafiou num tanto, e é aí que vem a
a questão da mentalidade RX, que a gente chama, né? Porque RX no CrossFit é quando você consegue fazer um treino como ele está prescrito. E é sempre desafiador da forma que está prescrita lá, né? Você dar o seu melhor e conseguir fazer todos os movimentos ou levantar aquelas cargas. E eu acho que eu me conectei foi com a mentalidade RX no CrossFit, né? De você sempre tentar melhorar ou tentar chegar num ponto onde você não tá ainda. E sempre tem alguma coisa para melhorar, né? Então, esse bichinho me pegou e eu falei, cara, eu quero um negócio desse porque mudou a minha vida. Eu acho que a gente vai mudar a vida de muita gente também. Pelo menos lá onde eu moro, né? Em qualquer lugar que eu vá abrir um negócio desse. E eu falei, cara, vamos abrir no Brasil, e toda aquela história. A gente voltou. O KM vai fazer 7 anos. E aí o KM, como todo negócio local, tem um limite, né? E aí eu pensei, eu inquieta do meu ser, né? Como sempre. Falei, cara, amor, não tá dando, mas vou abrir outro KM, vai tomar mais tempo da gente, a gente vai ficar limitado de novo. Vamos pra internet. E aqui a internet é totalmente escalável, a gente pode ajudar quantas pessoas através da internet, não tem limite, né? Inclusive pessoas de outros países, a gente já teve pessoas de outros países nas turmas. Romper fronteiras, né? Romper fronteiras e ajudar mais pessoas. E nesse momento da nossa vida, onde a gente está com mais de 40 anos, que a gente entende que a gente chegou na nossa melhor performance, no melhor momento das nossas vidas, ou seja, em termos de saúde, com tudo que a gente descobriu, né, através da Aline, através de outros testes de alimentação, aplicando na gente, aplicando as pessoas, entendendo que aquilo funcionava. Então, para mim, empreender é isso, é transformar a vida das pessoas através do que a gente acredita, que é muito visceral nosso. Então, a gente acredita muito na metodologia do CrossFit, no jejum, na alimentação nobre, né, que é a base de alimentação que a Aline vai falar um pouco aqui para vocês. Mas isso que me fez a minha inquietude ficar cada vez mais tranquila, né? É tentar entender aonde eu posso levar, até onde eu posso chegar, até onde eu quero ir, para ajudar o máximo de pessoas possível, né? E o jejum é uma dessas ferramentas, e para mim mudou minha vida também. É muito interessante que você está falando do CrossFit, e uma das bases do CrossFit é a alimentação. A gente fala da atividade física, né? Mas a base principal. Que a gente tem uma pirâmide. Existe uma pirâmide, né? E a base é a alimentação. E aí, essa é uma alimentação que nutre, né? Aí você tem a alimentação que nutre, real, e o próprio exercício, que é uma forma de alimentação. Se a gente olhar para uma das áreas de coaching, né? Eu sou health coach, formada pela IAN de Nova York, e você fala que tem uma das coisas é o alimento primário. Coisas que não são realmente que você coloca pela boca, mas que te alimentam e que vão decidir aquilo que você vai botar na boca secundariamente, que é o alimento propriamente dito. E o CrossFit já tem isso. E é muito legal a história do RX. O que é o RX? Se você pegar a prescrição de um médico lá nos Estados Unidos, ela tem um RX. É as prescribed. Então, como o coach prescreve, você vai tentar fazer aquilo o melhor possível. Então, já existe toda essa mentalidade dentro do CrossFit. Então, acho que isso foi a mosquinha que me picou e picou ela também. Legal que a gente veio falando um pouquinho aqui, entrou para falar um pouco de CrossFit. São 2 adeptas e praticantes do CrossFit, verdade, amantes do CrossFit. Então, a gente está dando um pouquinho aqui dessa palhinha do CrossFit. Mas vamos voltar ao jejum. Doutora Aline, o que é, o que caracteriza o jejum intermitente? Todo mundo fala, mas precisamente assim, claro, quais são os step by step que faz esse conjunto do jejum intermitente? Então, como a gente falou, na verdade, o jejum é a abstinência voluntária da alimentação, né? A gente não está falando aqui de jejum político, né? Nem necessariamente do jejum religioso, né? Porque a gente estava até comentando antes aqui sobre a questão do Ramadã, enfim. Mas é essa abstinência voluntária. A gente usa o termo jejum intermitente, mas ele está abrangendo ali várias práticas do jejum, desde o que a gente chama de janela restrita de alimentação, ou seja, durante um período do dia você está se alimentando e no outro período do dia você não está comendo nada, né? Não está ingerindo nada calórico, preferencialmente, que depois a gente pode falar entre o jejum verdadeiro, que é o calórico, e o metabólico. E a gente tem o jejum que vai durar aí 24 horas pelo menos, que talvez que seja... A gente não tem essas definições tão claras, porque a metodologia, ela, até para os estudos, ela não é bem
definida, né? Então, assim, a gente pode falar... estudos, né, Aline? Em relação ao jejum. Existem bastantes... A gente tem mais estudo em relação à questão... Dos benefícios. Não, a gente tem muita coisa em animais, né? Mas só que hoje, cada vez mais, a gente já tem em seres humanos também. Então, a gente teria isso. Esse termo, que abrange várias formas do jejum. Então, a gente tem aí a janela restrita de alimentação, como eu falei, parte do momento você está se alimentando, na outra parte você não está se alimentando. Jejuns de 24 horas, jejuns que a gente chama periódicos, então eles variam aí de 3 a 5 dias. E os jejuns prolongados, em que você fica mais de 5 a 7 dias sem se alimentar, né? O jejum mais longo da história durou 382 dias. Isso que eu ia falar, que eu anotei aqui. Exatamente. Com Angus Barbieri. É um jejum que hoje a gente não vai ver mais ser feito, porque eticamente hoje não é considerado adequado. Mas esse é um jejum absolutamente documentado, acompanhado por médicos. E se tratava de um obeso mórbido, né? E que perdeu mais de 70 quilos ao longo desse 1 ano e alguns dias, mas totalmente acompanhado, né? Então, se a gente fosse definir aí o jejum intermitente, esse termo que foi cunhado e abrange toda essa gama de possibilidades, né? A gente teria isso. A janela restrita de alimentação, o jejum, que pode ser um jejum periódico ou um jejum prolongado. E o jejum, ele tem dos benefícios, né? Muitas coisas que vão ali na contramão do começo das doenças crônicas. Então, hoje em dia, por exemplo, você que está na porta de uma diabetes, na porta de uma hipertensão, ou está tomando medicamentos excessivos para a sua idade, porque tem isso também, né? De colocar na balança quantos medicamentos você já toma. Sei lá, toma 9, 10 comprimidos por dia e tem apenas 40 anos. Então, o isenta tem muito isso, né? Muita gente chega na porta do isenta já com uma camada e um leque de doenças crônicas. Então, o jejum também vem ajudar nesse retrocesso das doenças. O que a gente hoje se estuda cada vez mais, né? Que essas doenças crônicas, elas estão relacionadas, muitas delas, com a questão alimentar, né? A gente tinha um padrão de alimentação que baseava aí em 3 refeições por dia, em que a gente comia basicamente no horário em que o sol estava lá, brilhando, né? Nós somos seres de hábitos diurnos, né? A gente não foi feito para enxergar comida de noite, né? Então, a gente teria esse hábito diurno já, e era o que nossos antepassados faziam, né? Se a gente for olhar lá, como é que é a história... Até hoje, se a gente for pegar na roça, ainda... da indústria, né? Os nossos pais não plantavam lá, faziam. Exatamente. Então, mas assim, hoje em dia a gente abre a geladeira, a cozinha tem luz, a geladeira tem luz, o celular tem luz, se tiver a lanterninha, vai lá fuxicar no fundo. O que a gente vê hoje, e que se diz hoje, é que a gente tem... Essas doenças são uma doença do excesso de oferta. O excesso de disponibilidade, coisa que a gente não tinha anteriormente. Então, muitas dessas doenças, como você falou, hipertensão, diabetes, a obesidade, né? A síndrome metabólica está relacionada com uma coisa que poucas pessoas, às vezes, sabem o significado, que é a resistência insulínica. Então, conforme a qualidade do que a gente se alimenta, a gente começa a alterar os nossos hormônios. E a insulina aí é o grande hormônio aí relacionado ao nosso metabolismo, a como a gente lida e controla a nossa glicose, e como a gente lida e trabalha também com a nossa gordura, né? Nós, seres humanos, fomos criados e cunhados para ter uma forma de reserva de energia, que é a gordura. Se a gente tem essa insulina alta o tempo todo, que é o hormônio que não só pega a glicose que está lá no nosso sangue e vai botar para dentro dos músculos e dentro das células para nos fornecer energia para o dia a dia, ela também controla se a gente consegue ou não queimar a gordura que a gente armazenou para ter energia quando a gente não tem a oferta da glicose. Então, a gente percebe que hoje esse excesso de oferta fez com que a gente consumisse muito mais energia, caloria, do que a gente precisa. E aí a gente foi aumentando e desequilibrando todo esse perfil hormonal que a gente fala e vai desencadeando as doenças crônicas que a gente tem hoje. Então, a gente vê que essas doenças, como você citou, estão muito relacionadas aí a esse excesso que a gente passou a ter da década de 60, 70 para cá. Então, entre os benefícios, viu, gente? Reduzir essa questão aí da diabetes, da hipertensão, da obesidade. E eu acho que é um pouco isso aí explicando, né? Jejum intermitente, o nome já diz, né? Intermitente, então, hora você come, hora você para de comer. Hora você é o que foi programado para ser, né? O ser humano, um objeto de combustão. E aí, da combustão vem do que você está queimando no corpo. Hora você foi para se nutrir. Aline,
Aline não, Rafa, fala um pouquinho pra gente. Como é que foi esse ganho seu depois da gravidez? Porque muitas mulheres, a gente tem ENTA e muitas mulheres que assistem a gente, né? E elas engordam. Eu também engordei 17 quilos na gravidez. E é um processo difícil depois. Porque depois que você engorda na gravidez, você tem a dificuldade de ter um tempo só pra você. A dificuldade de ter um tempo na sono cozinha. reparador. Um sono reparador. De ter alguém que faça comida pra você. Você tá muito ali servindo, né? E é um momento necessário para isso. Agora, como é que foi que quantos quilos você chegou? Como foi que isso te despertou e como que o jejum entrou aí nesse momento? Dando continuidade porque a Aline falou agora, e o que você começou a falar, muita gente entra no isenta tomando uma série de remédios, mas não é por causa da idade. É justamente por causa dos hábitos e do que está comendo, né? Então, não tem a ver entrar no isenta e tomar um monte de remédio porque está entrando no isenta. É porque justamente veio se intoxicando ao longo de uma década e quando chega nos 40 é que ela para pensar. Aí ela acha, não, entrei nos 40, tô desse jeito. Não, gente, ela vem acumulando aquilo ao longo de alguns bons anos, entendeu? Isso é verdade, né? O isenta é isso, né? Onde você faz muito, mas recupera fácil. Então, você às vezes relaxa ali, né? Que não vem acontecer, mas as pessoas acabam se relaxando na forma de comer e na forma de atuar, porque o corpo ainda tem essa resposta muito imediata, né? Exato. E aí o isenta é que vem, mas aí muita gente traz essa bagagem. Cai a ficha, que não é da idade, né? É do comportamento. E bota a culpa na idade. E pior é que a gente considera que as coisas comuns... isso é comum, né? Eu ouvi uma frase da minha mãe falando que o seu pai tá ótimo, emagreceu pra caramba, mas ainda tem aquela barriguinha da idade. Não, barriguinha da idade não é comum. Quer dizer, é comum, mas não é normal. Isso, né? A gente entra tanto no corriqueiro, é isso. Tô chegando ali perto, vou levando. E quando chega nos 40, leva um susto. Porque tudo aquilo é muito comum, mas não é normal. Não é normal você tomar um monte de remédio. Porque eu cheguei aos 40, 50, eu tenho que tomar porque faz parte, né? Eu envelheci. Exato. Não é assim. Não é essa a visão que a gente tem que ter. É exatamente isso. Então, aí, nesse caso, na gravidez, eu já tinha uma alimentação mais limpa por causa do crossfit, como a base do crossfit. Eu já sou praticante de crossfit há 10 anos, né? A base do crossfit é a alimentação. A primeira coisa que mudou na minha vida quando eu conheci o crossfit foi limpar mais a minha alimentação. Então, eu já engravidei da minha filha, estava com um corpo legal, eu treinei até 8 meses e meio crossfit. Barrigão mesmo. A Aline é testemunha. E depois que a questão toda foi mais a questão do tempo, da falta de tempo quando você está se dedicando ali a principalmente quando é mãe de primeira viagem, né? Você tá ali curtindo aquele momento. Eu fui mãe já com 38 anos. Então, fui mãe velha já, né? Eu também. E aí, eu queria mesmo me doar para aquele momento. E deixei um pouco de lado toda essa questão. E não que eu comecei a me alimentar mal. Mas aí, o sono, numa pessoa que já tá chegando quase nos 40, dar atenção pro sono é muito importante. E aquilo tudo foi mexendo com a minha questão hormonal também. E tirando que a minha genética também já não é tão boa, mas a gente não é refém da genética, né? Então, hoje a minha genética continua não sendo tão boa, mas eu tô com o melhor corpo da minha vida e a melhor saúde da minha vida. Então, não tem a ver com isso. Mas aí eu tinha menos tempo para cuidar disso, para olhar para isso. E aí eu acabei... Quebra um pouco, né? Isso. Você quebra a rotina. As rotinas, né? Alimentar, o sono, a sua de comportamento, os seus horários quebram. Então, assim, quem é mãe entende o que a gente está falando. Exatamente. Quebra um pouco tudo. Até você recuperar, demora. E aí você sofre um pouco as consequências dessa quebrada, né? Aí um dia no box com a Aline. Treinando, no domingo, né, amiga? As psicopata lá. Falando, agachando. Tu lembra dessa conversa, né? Muito doido. Eu lembro dessa conversa como se fosse hoje. Falei, amiga, mas como assim você gosta de jejum? Aí ela sempre falava nos treinos, igual ela fala do café com plástico, todo dia ela fica batendo lá, do jejum, não sei o que, tô em jejum, não sei o que. Aí eu perguntei, amiga, mas e o jejum? Eu falei, você com esse corpo, você tem a mesma idade que eu. Aí eu parei pra analisar. Falei, cara, tu tem a mesma idade que eu, como é que você tem esse corpo? 2 filhas. 2 filhas, eu só tenho uma. Falei, cara, não pode ser. Alguma coisa eu tô fazendo de errado. Tipo isso, cara. Falei, cara, alguma coisa eu tô fazendo de errado. Deixa eu ver esse negócio do jejum. E eu tinha ido num outro médico, que não vale a pena falar, né? Que tinha me mandado comer de 3 em 3 horas. Até te contei essa história, uma né? Outra tese, né? Vamos botar uma assim, outra tese. Outro estilo de tese. Lembrar da individualidade. Outro olhar, né? Que falou que o meu metabolismo iria acelerar mais se eu comesse de 3 em 3 horas. Eu falei, mas gente... Aí eu falei com a Aline, amiga...
o jejum. Aí ela me falou um pouco ali do eu pedi que era pra o você jejum. me falar sobre a tua alimentação, o que ela tava exatamente. comendo, que horas. Falei, cara, tá bom. Então vamos lá, eu vou fazer o que você... Eu tinha acabado de ir nessa consulta. Vou falar o que você está me falando. Vou tentar fazer o que você está me falando. Eu já treinava em jejum há muitos anos. O CrossFit é um tipo de treino que, se você comer pra fazer, a chance de dar ruim é muito grande, entendeu? Ali no meio do treino. Então, eu já treinava em jejum, mas praticamente, na época, há 6 anos em jejum, né? Não é que jejum de 12 horas meio que inconsciente também e não intencional. Porque realmente me fazia mal. Aí eu prolonguei mais. Comecei a fazer 16, 17, 19 horas. Falei, cara, 19 horas ficou um bom número. Falei, cara, fiquei bem. Aí comecei, na primeira semana, quando eu prolonguei um pouquinho mais, já comecei a me sentir... Pra trabalho, eu sou muito workaholic, né? Então eu falei, cara, pra trabalho aquilo me deu uma potência. Eu falei, gostei disso, hein? Tipo, gostei dessa onda. Tô ligada. Dá um barato, né? Dá um baratão. Aí eu comecei a gostar dessa sensação. Cara, aí eu fiz 19 horas. Eu fiz todos os dias durante 70 dias, 19 horas de jejum. Mas teve dias que eu fiz 36, 24. Meio que não fazia uma refeição só. E fui dando feedback pra Aline. E o meu corpo foi muito maneiro, porque eu gravo todos os dias do meu treino. Então, se você for pegar os meus stories lá nos arquivos... Eu tava olhando isso, amiga. As fotos, né? As fotos depois do treino e tal. Como o meu corpo foi mudando de uma forma... É bizarro, assim. E você tem memória muscular. Então, você tava ali com o músculo de baixo. Na verdade, o músculo não é nem memória, né? Ela tinha. A musculatura tava lá. Ele só não aparecia. A definição não aparecia e nem a massa muscular aparecia, porque ela tava em cima de uma capa de gordura muito grande. E eu perdi, foi 8,5 kg de gordura em 70 dias. Isso transformou meu corpo pra baixinha fofinha. Pra uma baixinha ainda, mas um pouquinho mais definida, né, amiga? E mudou a minha relação com a comida, porque eu era uma formiguinha e o doce, acabou pra mim. Hoje nem chocolate de 85% eu tô comendo mais. Não sinto mais falta. A comida é viciante, né? Quanto mais carboidrato você come, mais você quer comer. Quanto mais açúcar você come, mais você quer comer. E tem muita gente que, né, por exemplo, quando para de beber, começa a comer muito açúcar. Ou de fumar, né? Por quê? Porque lá dentro do estômago, o açúcar vira álcool. Então, ele consegue ali se suportar com aquela quantidade de álcool. Então, se vira álcool, vira insulina, Na verdade, né? O que a gente fala assim, a gente tem os 3 macronutrientes principais, né? Carboidrato, proteína e gordura. Desses 3, o que é essencial? Proteína e gordura. Carboidrato não é um macronutriente essencial. O que é essencial? Aquilo que o nosso corpo não consegue produzir. Então, a gente tem que conseguir ele através daquilo que a gente come. O carboidrato, ele não é essencial. Por quê? Nós sabemos produzir carboidrato. Então a gente não precisa de carboidrato. Não, ele é tão importante pra gente também que o nosso organismo sabe produzi-lo na quantidade certa quando ele precisa. Então, a gente tem um mecanismo que se chama gliconeogênese. A gente pega determinadas, vamos dizer assim, partículas, né, coisas do nosso corpo, como aminoácidos, e consegue transformar isso em glicose. E a gente estoca isso na forma de glicogênio, no nosso fígado e no nosso músculo. O álcool, ele poderia até ser considerado um 4º macronutriente, porque ele não é nutriente, né? Mas por que a gente fala isso? Porque ele, quando você consome o álcool, como você falou, o nosso organismo entende, opa, isso aqui na verdade, alguma coisa que eu tenho que trabalhar, eu tenho que eliminar ele. Então, vai ser quebrado, vai ser metabolizado pro fígado e gera energia. O carboidrato, 1 grama de carboidrato nos fornece 4 quilocalorias. 1 grama de proteína também é igual ao carboidrato. 1 grama de gordura, que é o que a gente fala que é uma energia, que por isso até uma forma de estoque muito boa, porque ela nos dá mais energia do que o carboidrato. São 9 quilocalorias. O álcool nos dá 7. Ou seja, quando a gente consome o álcool, a gente tem ali uma energia produzida ao ele ser metabolizado maior do que da proteína e do carboidrato. Bizarro. Engorda muito, né? Exatamente. Engorda muito. Exatamente. Mas então vamos lá, a dica aqui que depois desse relato da Rafa, todo mundo quer saber como seria assim o passo a passo. Cheguei lá, oi, boa tarde, doutora Aline, vim me consultar, quero emagrecer. Qual é o passo a passo para eu começar o jejum? Claro. Até porque eu não sou uma praticante de jejum. Já fiz uma época que eu tive uma questão de trabalho, então eu percebi que toda vez que eu tinha também uma coisa para fazer, que era uma gravação de uma live, que é muito grande, uma live corporativa, eu ficava em jejum e percebia que a minha cabeça, ela ia melhor. E eu tinha melhor desempenho na apresentação quando eu estava em jejum do que não. Então, foi aí que eu comecei essa coisa, tipo...
mas para os benefícios mentais, que eu sou uma tarada nos benefícios mentais da vida. Tanto é que foi por isso que eu fui estudar o coach. Mas fala assim, tô chegando lá. Boa tarde, doutora Aline. Quero começar a aprender a fazer o jejum. Quais seriam esse passo a passo? Claro. A primeira coisa que a gente vai fazer, como eu falo, né? E você comentou, eu trabalho com a individualidade. Então, primeiro você vai chegar para mim e vai me dizer, eu quero fazer jejum. Aí a gente vai entender primeiro o motivo pelo qual você quer fazer jejum. Então, vai ter uma pessoa que vai chegar para mim e vai dizer que quer fazer jejum porque quer emagrecer. Vai ter outra... Ok. A outra pessoa que vai chegar e vai dizer, não, eu quero porque eu tenho uma síndrome metabólica, como a gente estava falando, hipertensão, alteração de determinados elementos do colesterol, aumento de cintura abdominal, diabetes ou uma resistência insulínica, né? Eu já tenho isso e eu quero o jejum porque eu ouvi falar lá na internet que aquilo ali pode fazer bem para mim. E eu vou ter pessoas que vão chegar e vão querer fazer jejum para longevidade, que hoje é uma das grandes ferramentas. Você vai a qualquer congresso que fala de longevidade e aí pergunta assim, teve alguma coisa sobre jejum? Todas elas permeiam o jejum. Todas elas vão falar alguma coisa sobre o jejum. Então, a primeira coisa é saber o motivo. Porque vai ser diferente, talvez, a abordagem que a gente vai usar, que tipo de jejum, como a gente falou, né? O jejum intermitente, ele vai abranger várias formas de prática. Aí a gente vai entender a sua necessidade. Então vamos dizer aqui que é para emagrecer, né? Para emagrecer, tá muito acima do peso, tá pouco acima do peso, tudo isso vai ser considerado. A gente vai olhar uma coisa que é importante, porque assim, a gente fala do jejum, dá para você começar sozinho? Dá. Tem algumas formas, a janela restrita de alimentação, como a gente falou, que pode ser 12 horas se alimentando, 12 horas sem se alimentar, 14 horas sem se alimentar, 8 horas em que você... 10 horas em que você tem o tempo para se alimentar, enfim, 16, 8, né? Como a gente estava... Que é um dos mais famosos, né? Porque os atores hollywoodianos usaram muito esse jejum. Tudo isso a gente vai definir... porque esses são mais seguros, e às vezes você faz esse por causa da internet mesmo. Eu vi que fulano fez, deu certo e tal. Mas quando você vai procurar um profissional que vai te ajudar nesse sentido, você vai analisar o todo e vai analisar exames também, né? Eu não vou pensar em jejuns e jejuns às vezes mais prolongados para alguém que tem um desequilíbrio, por exemplo, hormonal já característico. Talvez essa pessoa não vai aguentar o jejum, né? Enfim, então a gente vai fazer toda uma análise das necessidades, do corpo, dos exames, tá? É a primeira coisa que eu faço. Mas aí você ensina, porque, por exemplo, uma das coisas que eu vejo, assim, que pra mim, né, eu vou me colocar aqui como uma pessoa que não fez, Sim. né? E aí fica um contraponto, a Rafa que fez e eu que não fiz. Como é que é isso? Depois, qual a melhor dieta para eu acompanhar o jejum? É uma dieta mediterrânea, é uma dieta cetogênica, é uma dieta de low carb? Qual a dieta que eu tenho que manter? Porque não adianta também só fazer o jejum e achar que eu vou emagrecer porque eu estou de jejum, né? Perfeito. Então, dentro dessa individualidade, né, a gente vai primeiro saber como é que você se alimenta hoje? Como é que é a sua rotina hoje? Você já pulou? Há quanto tempo na sua vida você tem que você não pula uma refeição? Tudo isso vai ser analisado. Olha, Aline, eu quero emagrecer, mas eu tenho uma dificuldade danada, porque assim, eu gosto de comer de 3 em 3 horas. Eu como pacotinho, biscoitinho. Boquinha nervosa. Eu belisco toda hora. Barrinhas, eu belisco toda hora. Tudo isso é importante a gente saber. Por quê? Talvez uma das primeiras coisas que a gente vai fazer para tentar ver se esse jejum vai encaixar bem para você, se você vai conseguir fazer e se sentir bem, dar uma que a gente fala de limpar a alimentação. A Rafa, como ela falou, ela já não tinha o hábito do processado, do ultraprocessado, do açúcar. Apesar dela procurar a sobremesinha... era mais isso. Eu falo muito assim, é muito interessante. Ela queria perder peso, mas comia banana, manga. A gente fala, é fruta, é saudável. Mas para quem quer perder peso, talvez não seja o ideal. Para um diabético ou alguém que é intolerante à glicose, como a gente estava falando, a insulina, não seja o momento de usar estas frutas. Mais à frente, pode ser que ele se encaixe, mas naquele momento não é. Por ser natural, as pessoas acham que ajuda a emagrecer. Aí come uma melancia inteira, por exemplo. Tem alto índice glicêmico. Vamos lá, é o morango, então, o morango, kiwi, que a gente chama das berries, né? Então, são as frutas vermelhas. E vermelha, quando a gente fala... então vou comer melancia que é vermelha. Não, melancia não é fruta vermelha. É o oposto. Mas são essas... vermelha, normalmente a gente fala que é o que tem essa cor avermelhada e arroxeada,
fechada nela toda. Por exemplo, a uva não é uma fruta vermelha, né? Não é uma fruta... mas pô, o mirtilo... Qual é a diferença entre o mirtilo e a uva? O mirtilo, ele é de baixa glicose, de baixo açúcar. A uva não. A uva tem alta glicose. Mas, enfim, a gente vai fazer, então, esse mapeamento da primeira coisa da alimentação. E aí, uma das primeiras coisas que a gente faz, antes de dizer assim, você vai ficar 12 horas sem comer, né? Que é o famoso jejum do exame de sangue, né? Que é o mais seguro e mais simples de todos, né? Mas primeiro a gente vai ver como é que é a alimentação dessa pessoa, né? Então, assim, belisca muito, come muito processado, come muito açúcar. Se começa assim, a gente vai primeiro limpar isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, Karine, a gente vai limpar a sua alimentação. O que eu chamo de limpar a alimentação? Você vai tomar um café da manhã? Vamos procurar aqui nessa alimentação não usar os farináceos, a farinha branca. Vamos basear aqui em proteínas de boa qualidade, gordura de boa qualidade, mesmo carboidratos de boa qualidade, né? Quando a gente fala de carboidrato de boa qualidade, pode ser a fruta. Que, num primeiro momento, até para limpar e entender, pode ser que uma fruta com mais açúcar vai entrar ali e depois a gente vai limpando aquilo devagarzinho e vai tirando para adaptação. Porque, às vezes, para algumas pessoas, tirar de uma vez só é muito difícil. Não, só de falar já dá pânico. Exatamente. Já dá pânico. Gera então, vamos isso. com calma, né? Mas, assim, é interessante, eu acho que cabe agora. Existem 3 tipos de felicidade, né? E aí, vou falar um pouquinho sobre isso. São 3 tipos de felicidade. A felicidade momentânea, a felicidade de médio prazo e a felicidade de longo prazo. Exatamente. Para a gente conquistar a felicidade de longo prazo, né, que realmente é aquilo que está dentro de você, há de se abrir mão um pouquinho da felicidade momentânea. O que é a felicidade momentânea? A felicidade momentânea é quando você come um bombom. É quando você tem a felicidade fora de você, né? A felicidade está nos outros, a felicidade está num bombom, a felicidade está em um restaurante. Mas rapidamente depois você está com fome, rapidamente depois você já acabou aquele momento e rapidamente depois você volta ao processo que você queria antes. Seja de emagrecer, seja de sair de uma doença crônica, seja de conquistar um novo corpo, né? Então, a felicidade momentânea, às vezes, ela pode ser um deslize. Ela pode ser um sedutor ali complicado. A felicidade de médio prazo é aquela que você já se prepara para aquilo, né? Você se preparou para comprar um carro, você juntou, então você já utiliza ela com mais tempo. Você se preparou para fazer uma mudança, então você já está morando numa nova casa. Então você vai se preparando e tem ali aquele dia após dia que você se prepara, mas você vai desfrutar dela também. Curtir o processo. Curtir o processo por mais tempo. Agora, a felicidade plena é quando você consegue abrir mão da felicidade momentânea, um pouquinho da felicidade média, para conquistar, então, o emagrecimento e a completa mudança de um estilo de vida. De comprar um imóvel, de entrar para uma faculdade, estudou, passou no vestibular, mas entrou, vai conquistar uma carreira, vai conquistar alguma coisa que você vai deixar de legado para a sua vida. E não existe legado melhor do que a sua saúde. Então, às vezes, abrir mão de felicidade momentânea, felicidade média e chegar a uma felicidade de longo prazo é ter saúde. Né? Então, assim, eu acho que vale aqui essa transformação, porque a gente está falando disso e até... E eu vou complementar o que você está falando, Karine, assim, a gente fala muito da felicidade e tem um ditado muito bobinho, né? Que o melhor da festa é esperar por ela. Então, grande parte da felicidade a gente acha que está no resultado final. E muitas vezes ela está no processo todo que você constrói. Total. Né? E a felicidade, ela tem que ser interna. Se você coloca a felicidade no outro, não vai dar certo. Não vai dar certo, vai cair por terra. Então, a mudança começa em você. É justamente essa mudança de pensamento, mudança de mentalidade que a gente tem que ter. E a história do jejum acaba passando um pouco por isso. Porque eu escutei falar, alguém me falou que é bom. Aí, falaram pra você, pula o café da manhã. Aí você pulou 1, 2 dias, 3. Aquilo, você não vê o resultado, porque assim, o jejum, assim como muitas práticas de saúde, como exercício, ninguém vai te mandar chegar na academia e agachar com 100 quilos atrás das costas. Você vai trabalhar aquilo, você vai ter disciplina, você vai ter constância. O jejum, para você... entender o seu próprio corpo. Para você adquirir
lá, o resultado que você espera, como você falou, de uma felicidade a médio e depois a longo prazo, você vai construir, você tem que ter constância naquele processo. Então, você vai começar na primeira semana com 3 vezes que você vai fazer um jejum, vai estender um pouco a janela que você fica sem se alimentar e vai mudar a sua alimentação, com uma alimentação limpa. E aí você começa a ver, cara, você não viu nada ainda de mudança, às vezes, corporal, mas você falou, comecei a dormir melhor, tô menos cansado, tô com mais disposição. Aí, aquilo ali começa a criar também na sua mente um gatilho de dizer assim, isso é legal. De satisfação, Isso é bom, né? Essa satisfação. A gente deixa de ser dopamina e passa a ser serotonina. A gente deixa de ser o neurotransmissor do momento, né? Que a gente tá na geração dopamina, né? Que é tudo para agora, tudo para ontem, na verdade, né? Agora já até passou. A gente passa a ter aquela sensação daquele bem-estar que é contínuo, que o organismo entende como alguma coisa muito legal para você. E aí você começa a criar aquele hábito. Então, o jejum, ele é treinável. E aí a gente começa a ver o resultado e aí sim passa a colher aqueles benefícios que a Rafaela falou. Não adianta com 2, 3 vezes que eu fiz, uma semana ou outra, começa a entrar no que você falou. Ah, eu fiz, mas aí depois aquilo me criou uma compulsão, eu acabei comendo tanto. Primeiro a gente entende o processo, a gente limpa, a gente começa a curtir depois. A gente abre mão de algumas coisas, como você falou, é um processo. E tá junto numa dieta associada, Exatamente. Né? E aí você assim, vai estar escolhendo junto com a pessoa, uma dieta low carb. Eu gosto muito da dieta low carb, sim. que ela restringe ali os números de carboidrato. Você passa a comer mais aquele, né? Desembale menos, descasque mais, esteja mais ligado com a sua alimentação. E também tem o processo todo que, a gente falando de jejum, a gente vai também chegar na questão religiosa, né? Eu faço muito quaresma, né? Eu também. E é impressionante, assim, que algumas quaresmas eu escolho o chocolate. Então, eu não como chocolate durante 40 dias. E aquilo me fez ter uma relação com o chocolate diferente. Eu, hoje em dia, não sou mais uma chocolatra. Então, a abstinência também te leva a essa troca dos... Sim, e você começa, compulsão. você cria uma relação diferente. É isso, você começa a criar uma relação. O jejum te permite, dentro de um dos benefícios do jejum, a criar uma relação diferente com a comida. Foi como ela falou. Total. Ela criou uma relação diferente com o doce. A questão da abstinência é muito marcante para algumas situações em que você quer se livrar de alguma coisa que é ruim. As melhores práticas de cessação de tabagismo são quando você corta de uma vez por todas. Assim, vai fumando só um e tal. Como é que você faz com um adicto, né? Você interna numa clínica, você para. Aquela coisa do pouquinho. E eu vou te falar, assim, eu hoje sou uma praticante de jejum prolongado, né? Já tive experiências de 3 dias, que na verdade de 3 a 5 dias a gente falou que é um jejum periódico. Já tive experiências de 7 dias. Mas eu, se for olhar, eu era... no passado, uma pessoa que tinha compulsão por carne, tá? Eu comia e assim, não tinha amanhã pra mim. Eu fiquei 28 anos sem comer carne vermelha. Você já era meio que uma vegetariana. Na verdade, e agora virou uma carnívora, pra você entender. E aí, estudando e tudo, de conhecimento, hoje eu tenho um lidar com a carne que eu sei a hora de parar. Né? Eu tinha, e ainda tenho compulsão, posso dizer, por castanha. Mas hoje, com a prática, mas eu falo, já falei isso em live, inclusive minha quaresma é de castanha. Castanha demais. Minha quaresma também, eu não posso comer castanha. Até trouxe hoje, mas não posso comer, trouxe só pra mostrar. Só na Páscoa. Só na Páscoa. Então, assim, ajuda nessa sua relação com a comida. Se você não controla o que você coloca na sua boca, como é que você vai controlar outros aspectos da sua vida? Não tô julgando ninguém, não. É muito difícil. E aí vem a necessidade de aprender a dizer não? Com certeza. Como isso é uma coisa que eu tô trabalhando também na minha vida. Como é que é, Rafa? Você aprendeu a dizer não para algum tipo de alimentação? Você aprendeu a dizer não para o café da manhã, de repente, que tem um evento social? Você aprendeu a dizer não? Como é que foi isso aí para você? E hoje em dia, que você hoje em dia é uma praticante do jejum intermitente, né? E aí vou dar uma prolongada aqui mais, que eu já entendi que tem o jejum prolongado, tem o jejum intermitente e tem o jejum periódico. Na verdade, o jejum intermitente é um termo que a gente usa para abranger quase que isso tudo. A gente tem a janela restrita de alimentação, o jejum periódico e o jejum prolongado.
A gente poderia botar mais ou menos assim. Então, pessoal, né? Quem tá achando que vou ficar no jejum prolongado, não. Primeiro é a janela restrita de alimentação. Esse seria o passo a passo. Seria o passo a passo. Depois da janela restrita de alimentação, entrar para um jejum intermitente. E aí, se quiser se aventurar, tô conseguindo explorar um pouquinho mais, correr uma maratona, vai para o jejum prolongado. E lembrar que o prolongado, o ideal é que sempre seja acompanhado. Sempre tenha uma orientação. Podendo chegar, você já falou que ficou quantos dias? Eu fiz 7 da última vez eu fiz 7 dias, mas tem pessoas que fazem 15, 30 e tem aquela história que a gente contou, mas que essa não dá mais pra fazer. A não ser que seja completamente assim, acompanhado. Exatamente. Né? Aí vai bater o Guinness. Agora, falar dessa questão, né? Como é que é necessário, então, dar não, né? Não pra as questões que são sedutoras, né? Às vezes, né? E a mesa é um local muito sociável, né? Como é que é, Rafa, para você? Então, Karine, o dizer não, quando você começa a prática do jejum, o dizer não acaba por ser uma coisa também que tem a ver com o mental, né? Porque a comida, principalmente pra gente brasileiro, é muito social, né? Ou seja, a comida acaba por não ser uma questão de somente se nutrir ou de se alimentar. Acaba por ser, vou sair com os amigos, ou tô num churrasco, aí tem que ficar comendo o tempo todo, beliscando e bebendo. E aí passa horas comendo, né? Uma coisa que seria uma refeição, você passar horas comendo porque você tá num contexto ali social. E a gente não tá falando aqui de jejum para você sair do contexto social, né? Como a Aline fala, cara, eu posso ir pra festa e posso não comer. Posso estar com os meus amigos, mas não preciso comer para estar com eles. Eu vou estar num ambiente onde eu vou estar com todo mundo. Lógico, aí tem as exceções. Eu fui convidada para um jantar. Não, aí eu vou num jantar e não vou comer. Aí é sacanagem, né? Uhum. Mas... E você escolher o que comer, né? Porque o Ed até fala comigo, né? Ele fala, amor, hoje em dia, se não faz bem pra minha saúde, eu simplesmente falo que não quero comer. Então, se eu sei que, como só um pedacinho disso aqui, cara, tipo assim, ele falou, eu prefiro, se eu gosto de tomar minha cervejinha, que eu sei que é algo que já não faz bem pro meu corpo, mas aquela dali já vai ser a minha exceção no final de semana. Porque eu já sei que aquilo é uma escolha. Eu vou tomar cervejinha, ainda vou comer cada docinho, tudo que me oferecem. Então, tipo assim, realmente falar não para o que realmente... o acúmulo daquilo vai te fazer muito mal. Todo dia sair um pouquinho, todo dia um docinho, não faz mal pra mim, não faz bem pra mim, eu simplesmente digo não. Diz não. E agora, quando é a questão eu vou no jantar, tô no social, e vou jantar e tal, mas vou escolher ali os alimentos, né? Vou escolher sempre a carne. A Aline vai falar agora um pouco, né, de como quebrar o jejum. Vou escolher coisas que vão nutrir o meu corpo e não somente substâncias comestíveis, como a gente fala, né? Que não é alimento, né? O que não é alimento, pra mim, é substância comestível, que são os industrializados. São coisas que você come, mas não são alimentos. Isso é legal. Você passou a ter uma definição, né? Isso é comida, isso é substância comestível. Isso me nutre... E isso simplesmente está aqui para matar um desejo. Para matar. É a felicidade da felicidade imediata. Exatamente, momentânea. E isso também tem a ver com questões cerebrais, tá? A gente entra numa seara um pouco mais técnica, né? Enfim, mas um corpo que se alimenta mal, que está inflamado cronicamente, que é isso? Lembrar que a doença, ela é um desequilíbrio entre a nossa capacidade de se desintoxicar, que a gente tem naturalmente, né? Processos naturais que estão lá no nosso fígado, né? A gente tem capacidade de desintoxicação, de autofagia. O que é isso? É comer, né? Se autocomer, vamos dizer, né? Autofagia, né? E a gente tem uma capacidade de destruir células velhas, células que não funcionam. De se regenerar. Na verdade, isso aí que eu queria se limpar. O jejum faz uma faxina? Fala um pouquinho sobre essa faxina. Faz uma faxina. Vou falar mental. Isso e vou falar da faxina. Uhum. Então, a gente sabe que um corpo inflamado, a gente tem um cérebro inflamado. E o cérebro inflamado, a gente desvia produções de determinados neurotransmissores que deveriam estar indo aí para formar a nossa serotonina e tudo, e quebra, e a gente acaba indo para outros que a gente chama de metabólitos que deixam o nosso corpo querendo mais, querendo a dopamina, querendo o imediato. Então, o que se come é importante, né? Também nessa nossa decisão. Voltando para a história da autofagia e do jejum e da desintoxicação, como eu falei, a doença é o desequilíbrio entre a nossa capacidade de se
desintoxicar e o que a gente se intoxica. A gente se intoxica o dia inteiro. O tempo todo. O que a gente passa no cabelo, o que a gente passa no rosto, o que a gente usa de desodorante, o ar que a gente respira e o que a gente come. Né? A gente está se intoxicando o tempo inteiro. Só que a gente tem uma capacidade natural de se desintoxicar. Só que imagina, Karine, você tá... Antigamente, você talvez se alimentasse aí durante 12, 10 horas no dia. Hoje, você inverteu isso. Você passa 14, 15 horas comendo e comendo coisas ruins. Como é que o seu organismo consegue se auto-limpar, se regenerar? Ele não dá conta. Então, começa a balança a despender para o lado errado. Nesses processos de desintoxicação que o nosso corpo é capaz de fazer, além dessa capacidade hepática, a gente tem algumas ferramentas de desintoxicação. Uma delas é o jejum, que eu vou falar depois um pouquinho melhor. A gente tem o suar, né? O suor nos desintoxica. Atividade física, né? É uma das formas de desintoxicação, muito importante. E aí, quando a gente fala do suor, hoje as pessoas estão falando muito da sauna, né? A sauna nos permite isso, né? Cria um ambiente hostil ali para aquele organismo e ainda mais o suor. São duas formas ali de boa ação da sauna. E aí, quando a gente está falando novamente da questão do jejum e da desintoxicação e da autofagia, é isso. Você está com um corpo que está em repouso digestivo, né? Um intestino que está ali repousando. E você permite ao corpo ativar todo esse mecanismo de regeneração e de limpeza. Então, ele vê ali as células velhas, né? Hoje, que a gente chama das células senescentes, né? Essas células, elas ficam ali, elas têm um papel no nosso processo de cicatrização e tudo, mas quando elas estão ali em excesso, elas são ruins. Elas inflamam, elas liberam coisas no nosso organismo que nos inflamam. Então, o nosso organismo vai lá e tenta usar, limpa, faz uma verdadeira faxina. O jejum, ele é capaz de promover essa verdadeira faxina. Então, hoje os estudos já mostram, estão tentando mostrar isso cada vez mais, essa capacidade de limpeza que essa abstinência alimentar nos proporciona. Pegar aquilo que é velho, proteínas velhas, organelas velhas, células velhas, e usar, inclusive, aquilo ali como fonte de energia para o nosso corpo. Então, a gente tem aí o maior instrumento de desintoxicação que a gente poderia... Quando fala assim, vou fazer uma semana detox. Então, pratica o jejum, que é bem interessante. E é grátis. Exatamente, gente. Se as pessoas... Por isso que as pessoas não querem... Por que a indústria alimentícia e a farmacêutica não quer promover jejum? Ninguém quer fazer estudos sobre o jejum. Porque isso vai ser... No dia que as pessoas... Estudos de evidência, né? Que vocês falam, evidência, né? Mais evidência. Já existem muitas. A gente tem, né? A gente tem estudos de evidência. Na verdade, existe uma pirâmide, né? Que a gente fala em relação à questão qual é o peso que os estudos têm, né? Isso está falando. Né? A gente tem os estudos observacionais, a gente tem os estudos randomizados, né? O estudo randomizado, que é quando você faz realmente a comparação, em um que você expõe a uma coisa e outro que você não expõe, é que é o estudo ideal para a gente olhar causa e efeito, saber se aquilo ali está funcionando ou não está funcionando. Esses são mais difíceis de fazer. Né? A nutrição hoje, infelizmente, se baseia muito em estudo observacional. Observacional não nos diz causa e efeito. Ele pode nos dar, talvez, uma suposição, uma possível relação, mas para a gente confirmar aquilo a ferro é fogo, a gente teria que estar fazendo esses estudos randomizados. É o famoso viver para crer. Exatamente, mas aí vem também que não é nem tudo assim é negado, né? Tem algumas coisas. O que se pode comer? Nada. Mas o que se pode... consumir durante o jejum. Então, vamos lá. Como você falou, não só o jejum, ele é tão importante, a abstinência, como o que se come. Então, agora a gente vai falar no período da janela não alimentada, que é o jejum, propriamente dito, né? Então, se a gente for falar do jejum calórico ou jejum verdadeiro, a gente pode consumir tudo aquilo que não tem caloria. Água. Água é muito importante. Os chás, obviamente, não adoçados e de preferência sem adoçante, tá? A gente não incentiva o uso do adoçante, porque primeiro que os estudos ainda não nos mostram exatamente qual a interferência real que esse adoçante pode ter, e tem a questão do sabor doce. O sabor doce nos ativa a querer mais. Então, assim, o ideal é a água, o chá e o café. O café pode ter ali... a quantidade de caloria é mínima, ou talvez até nenhuma. Então, é muito baixo. Então, seriam essas 3 coisas que a gente poderia... E água com limão? O limão mesmo, existe até uma controvérsia, tá? Se for pegar, uns vão dizer assim, você pode botar uma gotinha de limão. Outros
Aí fala assim, não, água com limão. Você não vai espremer, né? Limão Metade inteiro, do limão, o limão é. inteiro, porque ali tem frutose. Por mais que seja baixinho, tem frutose, né? E o que a gente quer nesse jejum calórico, né? E até no metabólico, que eu vou falar depois. A gente quer deixar a insulina lá, lembra que a gente falou da insulina no início? Bem baixinha. Para que a gente use aquele estoque, já que você me procurou para emagrecer, eu quero que você use aquele estoque de energia que você tá ali acumulada. Porque teu organismo foi moldado para guardar energia na forma de gordura. Mas se eu tô com a insulina alta, eu não vou acessar essa gordura. Então, água com gás. Água com gás. Maravilhoso. Água com gás, por favor. Isso aí eu adoro. Água com gás, o chá e o café não adoçados. E de E preferência aí, o sem shot adoçantes de limão também. você tirou. O shot de limão você tira. Ah, mas eu gosto muito do shot de limão. Me faz bem quando eu vou para minha digestão. Você consome ele quando você for quebrar o seu jejum. Não tem problema nenhum. E aí- Inclusive, algumas pessoas advogam você fazer esse shotzinho mesmo para dar uma ajudada naquele estômago de estar ali se preparando, né? Você tem... O limão tem uma acidez. Tá certo que... É distringente, né? Exatamente. Tá certo que o nosso estômago, ele tem uma acidez, teoricamente, e deveria ter menor, né? Quer dizer, desculpa, um pH menor, ou seja, uma acidez maior do que o próprio limão, né? Nosso pH ideal ali do nosso estômago é entre 1 e 2, que é ainda mais baixo do que o do limão. Mas para algumas pessoas é uma prática legal, ajuda no processo de digestão. Pode consumir antes, por exemplo, de quebrar o seu jejum. E aí a gente chega numa outra prática, né? Como é quebrar esse jejum? Então já demos a dica aí, a aguinha com gás e limão, um shotzinho de limão, Poderia é legal. começar a fazer para começar a comer. Antes só de falar da quebra, eu falei do jejum calórico e verdadeiro, né? A gente tem o jejum que a gente chama de metabólico, né? Ou modificado, enfim. A gente usar alguns artifícios, algumas muletas, né? Para te ajudar, às vezes, a manter um jejum ou a realizar uma atividade física para quem está começando, principalmente, que é o caldo de ossos. Né? A gente pode consumir, ele é muito baixinho em Durante caloria. o jejum? Sim, no jejum metabólico. Mas me fala, eu nunca ouvi falar. O que é isso? Então, a gente tem o jejum verdadeiro diferença. ou calórico, que é o jejum que você não consome caloria nenhuma. Chamado de fisiológico também, né, amiga? Esse não. Pode ser, você pode falar isso, que é o jejum verdadeiro, que é água, chá e café. Você não consome nada com caloria, tá? Nada com caloria e, obviamente, nada que estimule a insulina. E você tem um metabólico, em que ali você pode estar consumindo uma quantidade baixinha de caloria, mas você não tem ali nem carboidrato, nem proteína. Nada em grande quantidade que estimule a essa insulina a subir. Quebra. Você não quer que essa insulina suba. Você não quer que tenha pico de insulina. Então, normalmente, você faz o jejum metabólico usando gordura. Então, o caldo de ossos, ele tem ali gordura, sais minerais, que podem te ajudar a repor os sais, que é interessante, bastante interessante no jejum. O jejum tem um componente diurético, tá? Então, você, além de perder o líquido, você perde sais minerais, sódio, potássio, magnésio. Então, você conseguiria repor isso com o caldo de ossos. E uma outra forma de você também ajudar, quando você precisa, é o uso da gordura como um TCM, né? Que é o triglicerídeo de cadeia média. Principalmente os líquidos que têm C8 e C10, que são os melhores, né? Alguns podem, de outras formulações, podem dar um pouco mais de desconforto no estômago. Então, às vezes, você tem uma pessoa que está começando a se adaptar, está começando a criar uma rotina de jejum. Aí vai treinar, sentir um pouco de fraqueza, acha que precisa de um pouquinho de ajuda ainda. Pode ser uma ferramenta usar um triglicerídeo de cadeia média, né? Que é o óleo de coco, por exemplo, é uma das formas, né? E aí, assim, para emagrecer, o jejum calórico, metabólico já é legal. O calórico é o melhor de todos, mas o metabólico também já te ajuda. Já ajuda. Começar numa das etapas, pode, né? Então... pode ser uma das etapas. Se você está encontrando dificuldade de ficar ali com 0 caloria, às vezes teve dificuldade para estender um pouco mais seu jejum, para fazer uma atividade física, né? Sentir um pouco de fraqueza, pode ser uma ferramenta a ser usada. E isso compra em casa de produtos naturais? O quê? O TCM, sim. O negócio de ossos. O caldo de ossos, então você pode fazer. Que é o melhor, né? Então, né? existem algumas receitas legais. Eu tenho no meu Instagram algumas pessoas que trabalham e fazem, inclusive, cursos de jejum, tem isso. E você hoje tem isso pronto também.
Não, então, existem algumas marcas no mercado boas. Eu vi nos que... stories. Você É isso, Tem algumas marcas boas, não recebo dinheiro de ninguém. Então, tem a Stone Bone, tem a Bone, tem a própria Wanderleve. São maravilhosos e práticos. O caldo de ossos... Fazer doce, né? É osso Não, fazer. eu faço o meu. Eu faço, muitas vezes eu faço, tá? Mas existe a fórmula pronta, né? A formulação pronta. E é interessante porque, assim, além dos benefícios, como a gente falou aqui no jejum, né? No jejum metabólico, você tá ali repondo sais, você tem ali um colágeno que ajuda o teu intestino a se recompor. Então, você já tá fazendo um negócio que tá repousando o intestino. Aí você tá usando o caldo de ossos, que é aquele caldinho do pezinho de galinha que a vovó dava na canjinha, né? Aquilo ali ajuda a recompor a mucosa do teu intestino. Então, ele é legal, por exemplo, para pessoas que têm doença inflamatória intestinal, que estão enfrentando aí alguns problemas de diarreia pós-Covid. Teve muita gente que teve esse tipo também. de... A constipação, na verdade, o próprio jejum vai te ajudar nesse processo, né? Mas, desculpa, o ideal... Você tendo essas formulações prontas, a pessoa também acaba não tendo muita desculpa de não vou fazer porque não tem. Hoje você tem pronto, que te ajuda a usar mais uma ferramenta, e é uma escolha boa, uma nutrição boa, é algo que te ajuda. E a doutora Aline falou essa questão da antiga canjinha, né? E saiu realmente um estudo que a canja ajuda a acabar com o resfriado, porque ela tem esse processo anti-inflamatório, que aí eu não sabia, por exemplo, vem do caldo de ossos, que cozinha o osso da galinha ali, né? Isso, você tá na panela de pressão. Isso, você vai estar tirando ali os nutrientes, os minerais e o colágeno daquele osso. E a Aline falou, né, essa mulherada fica gastando dinheiro com colágeno, mal sabe do pé de galinha, né? Que é muito mais barato e às vezes é o natural, né? Não passa por nenhuma transformação ali e você consegue praticamente ter a mesma... Você tem realmente bastante quantidade de colágeno. O quê? Uma panela de pressão? Você pode botar... Eu tô querendo saber como é que é esse colágeno. Como é que é a receita? Não, aí tem algumas receitas. Você pode usar o osso longo, né? Do boi, o osso bovino. E você pode usar, por exemplo, o pé de galinha. O pé de galinha, os ossos de frango, né? Eles têm mais um tipo de colágeno, que é o colágeno tipo 2, que é muito bom para a parte articular, inclusive. Né? Então, você vai botar ali uma quantidade de mais ou menos 1 quilo e você usar uma panela de pressão grande. O ideal é que esse tempo de cozimento, ele seja prolongado. Então, o bom dessas marcas que você compra pronto é que eles têm tempo de cocção muito alto, 20 horas, 24 horas. Então, aquilo ali vai devagarzinho, tirando, e você vai acrescentando água. Se você tem a disponibilidade de fazer em casa dessa forma, maravilhoso. Se não tem, existem algumas receitas aí com a panela de pressão, em que você põe ali 1 litro, 1,5 litro de água, fica determinado tempo na pressão, aí você abre, completa com mais um pouco de água. O ragu do osso. Né? Praticamente isso. Foi muito bom. E aí, isso daí ajuda. Eu tô começando a pensar em fazer esse jejum, porque eu fico imaginando, se tem o caldinho de ossos, se tem a água, se tem o chá, tá melhorando pra mim. O mate entra? Mate sem açúcar entra. Mate entra sem açúcar. É porque é um chá, né? Aí você fazer um mate em casa, né? Lá em casa... E com gotinhas de limão, as gotinhas de limão. Então aí a gente já começa na história. A gotinha de limão vai. Aí adaptando vai. Tô começando a gostar. Agora vamos falar da quebra do jejum, que tem o momento lancheira aqui, o nosso quadro lancheira, só que os últimos entrevistados, a entrevistada radical, a Rafa, não tem lancheira. A doutora Aline também está de jejum radical. Eu também não tenho lancheira. Não tem lancheira nenhuma, só que eu pedi para ela trazer para que a gente possa mostrar, então, a importância da quebra do jejum, porque eu estava assistindo também os stories do tio Ed, e ele falou, olha, não adianta quebrar o jejum com ultraprocessado, comendo biscoitinho, tomando chocolate quente. Então, assim, vai perder tudo que fez essas horas todas de empenho. Então, me mostra a sua lancheira, que a gente não vai comer nada, só eu, porque eu não estou de jejum. Então, assim, até antes de eu mostrar, é muito interessante, Karine, do que você está falando, assim, eu já pratico jejum há muito tempo. Eu hoje tenho uma rotina de trabalho muito em casa e eu vou comendo realmente quando eu tenho fome. Né? Então, depois que você cria uma intimidade com o jejum, né? A intimidade com a comida, a tua relação com a comida muda, é isso. Então, hoje eu não levo mais lancheira para lugar nenhum. Eu vou viajar, eu vou para o aeroporto, eu comi antes em casa e vou ficar em jejum até o lugar que eu estiver aqui, sem problema nenhum. Vou beber água, vou beber um café, não tem problema nenhum. Mas eu já tive meus momentos de lancheira, né? Eu estava no hospital, ficava no hospital às vezes o tempo todo, e a gente tem algumas
vírgulas na alimentação, né? A gente sabe ali da questão de determinados óleos, óleo de origem vegetal que eu não como. Então, eu levava a minha lancheira. Comer na rua tem Comer isso. na rua tem isso, tudo, exatamente. Né? Então, eu trouxe até a mesma lancheira que eu usava anteriormente. E o que a gente usa para quebrar o jejum, na verdade, é essa alimentação limpa que a gente falou, que a gente começa para adaptar o nosso organismo a abstinência, a ficar sem comer. Porque se eu como o tempo todo coisas ruins, né, coisas que aumentam, fazem meu pico de insulina o tempo todo, eu não vou aguentar. Porque eu comi, daqui a 3, 4 horas, depois que aquela insulina subiu muito, o que acontece? Todo pico é seguido de um vale. Quando essa insulina cai demais, eu preciso comer. Então, a gente começa limpando. E quando a gente sai do jejum, você imagina um corpo que está se limpando. Está fazendo autofagia. O que ele quer? Ele quer bons nutrientes para reconstruir aquilo que ele foi se desfazendo, eliminando. Então, a gente vai basear sempre esse retorno alimentar. E, preferencialmente, a opção alimentar, não digo que é dieta, a gente reorganiza a nossa alimentação realmente. Com carnes, leia-se, né? Boi, frango, peixe, frutos do mar, ovos, enfim. Eu sou vegetariano ou eu sou vegano. Eu posso usar cogumelos como uma fonte de proteína? Pode usar os cogumelos como fonte de proteína. Legumes, verduras. E aí a questão das frutas, sempre dependendo de quem é essa pessoa com quem eu estou lidando. É uma pessoa que tem uma síndrome metabólica, eu vou tomar cuidado ali com a fruta que tenha mais açúcar, né? Com os tubérculos, eu vou tomar mais cuidado. A batata, o inhame, o aipim, que são alimentos que têm mais amido, que têm mais açúcar. Então, comida natural, comida nutritiva. Nutrientes que vão realmente te nutrir e não ser algo só para... Substância comestível. Para ser o prazer imediato. Alimentação limpa, adorei esse termo, alimentação limpa. limpa. E aí, o seu corpo, né, uma das coisas também que é muito importante para a gente conquistar a felicidade é separar o pensamento da consciência. O pensamento a gente tem que estar sempre orando e vigiando, porque Exatamente. ele vai te levar para todos os sedutores rápidos e dopamínicos que existem. Agora, a consciência do tempo que você ficou, do que você precisa, aonde você quer chegar, aí sim vem e o seu corpo vai estar pedindo isso. Né? Então, vamos separar o que é pensamento do que é consciente. Nessa alimentação que eu adorei, a alimentação limpa. Traz pra cá, vamos ver. Eu nem tô comendo mais, mas eu trouxe uma salada, por exemplo, né? Você tem aqui alface, eu botei um pouco de queijo, que é uma gordura boa, né? Tem aí pedacinhos de bacon, para quem gosta de bacon. E o queijo, é legal ali falar que quanto mais amarelo, mais gordura ele tem, pra gente é melhor, né? Vai te dar mais sensação de saciedade, de alface, né? Com queijo e bacon. Bacon voltou a ser um amigo, né? Não, maravilhoso, gente. Lembrar assim sempre manteiga, disso, né? lembrar sempre do bacon, né? Existem bacons e bacons, né? Sim. Procurar aquele mais artesanal possível, com menos conservantes, né? Pra durar Alguns mais, bacons né? são feitos com muito açúcar, né? Porque o açúcar é feito no momento que você vai fazer lá a defumação e tal. Então, tem que tomar cuidado com aquele que você escolhe. E também, assim, ele é do bem, mas não precisa ser comido todo dia, né? É uma opção também, como o restante da alimentação que a gente vai mostrar. O que é o todo dia é o jejum. Vamos lembrar que a gente tá no... Aqui, ó. Carne moída, ovos... Carne moída, ovos e tem guacamole. Guacamole, o abacate. O abacate. Que é uma gordura Isso aqui é um bom prato para depois do jejum. Excelente. Uma saladinha Excelente antes, prato. a salada sempre Sim. antes. E depois o ovo cozido, a carne moída, Exatamente. o guacamole. E ali tem o quê? Um tomatinho. É tomatinho cereja. Maravilha, gente. Olha só, super dá para comer isso. Eu amo carne Super moída. dá. E... mais uma coisa, né? No potezinho de vidro, para não esquentar o pote de plástico. Exato. Isso, lembrando. A Rafa falou, café quente no copo de plástico. Não, tem um vídeo que viralizou, é maravilhoso. É um médico que vem explicando das questões do que o plástico solta. E solta Isso. muito a gente, que a mãe também lembra muito dessa época, que ficava tarada na questão da mamadeira, né? Isso pode esquentar, isso não pode ir pro micro-ondas. Então, agora se tornou geral, global, né? A questão de ser sustentável, tirar o copinho, né? Para beber mais e não jogar o copinho fora. Agora a gente já pensa que beber nesse copinho pode ser mal pro corpo, né? Exatamente. Envenenando aos pouquinhos, né? Imagina isso um pouquinho todo dia. Todo dia toma um cafezinho no copinho de plástico. Todo dia. E é muito interessante que a gente perde isso. É uma forma de intoxicar, como eu falei.
Você está se intoxicando. Né? E a gente esquece, passa. Aí imagina quantos copinhos de plástico você usou ao longo do dia para tomar vários cafezinhos e você está se intoxicando, Então, é legal, uma amiga médica dentro do hospital fornecia um copinho de plástico. Aí eu falei, então você vai ganhar agora um copinho. Aí dei um copinho para ela, agora você vai tomar seu café todo dia. Sem nada de plástico. Sem nada de plástico. Agora, uma das coisas que faltou aqui, né, eu acho que a gente colocar, e daí já vou deixar aqui minha homenagem para Linda, que vem envelhecendo super aí à frente da barreira contra o etarismo, Xuxa Meneghel, que sempre falou que a última refeição dela era às 18 e ponto. 18 e ponto, e depois muita gente famosa, a gente vem falar porque é assim que a gente, né, vai dando exemplo, muita gente famosa, a Adriane Esteves, foi entrando nessa questão de 18 e ponto. Então, o sol baixou, vem aí, né, corroborar com o ciclo circadiano, o sol baixou, acabou, parou de comer. É isso. Nós somos seres diurnos, né? Como a gente falou, a gente não enxerga a noite para caçar e para comer. Uma das formas de você começar esse jejum é o jejum que segue o nosso ritmo circadiano. Então, acordou, o sol nasceu, você vai fazer uma refeição ali, um café da manhã. Lembrando que a gente consome no nosso desjejum, café da manhã, não precisa ser esse nome, né? Na verdade, a gente está quebrando um jejum. Então, no seu desjejum, vai determinar muito daquilo que você vai comer ao longo do seu dia, das escolhas que você vai fazer ao longo do seu dia. Você comeu ali, num café da manhã, como fazia lá nosso vovô, nossa vovó, lá na roça, né? Aí, na hora do almoço, vai fazer também ali um bom almoço. E chegar ao final do dia, lá por volta das 5h30, 6 horas lá, o povo lá na roça já está comendo, vai fazer o seu jantar. E não existia esse hábito da ceia, do lanchinho, do snackzinho antes de dormir. Você foi dormir e ficou lá 12 horas, pelo menos, sem se alimentar. Nem você já ataca as geladeiras de madrugada. Tira, desenrosca a lâmpada da geladeira, né? Não ataca as geladeiras de madrugada, porque tem muita gente que é viciada na comida, né? Você falou da questão do ponto, né? Que chega lá em cima. E muita gente ataca as geladeiras de madrugada. Aí é aquela questão, né? Tem que começar fazendo todo um processo. Tirar os ataques da geladeira. Tirar os belisquinhos, né? Tirar os snackzinhos ao longo do dia. Os lanches entre as grandes refeições. Na verdade, só devia existir essas grandes refeições, que são as que mais nutrem, supostamente, né? É você sentar e ao botar o seu prato, primeiro, aquele momento é um momento de se alimentar, né? Já começar a não comer com o celular na mão. Porque, assim, é muito interessante. Minha filha tava fazendo um trabalho na escola agora que era o quanto o ambiente e o som atrapalham a sua atividade. E aí, uma delas que a gente fez foi a comida. Você comer com a televisão ligada, com o telefone e tal, você nem presta atenção no que você está comendo e você comer em silêncio. Você ter atenção naquele momento. Entender que aquilo ali, tanto que você come menos, né? Você acaba comendo menos. A percepção de saciedade fica mais aguçada quando você se sacia mais. E aí vem mais uma dica aqui, ó. Para cada garfada que você coloca, o interessante é fazer uma mastigação de até 20 vezes. Mastigar de 20 a 30 vezes. E aí vem com isso, né? Se você tá rolando o feed, você não vai mastigar essa coisa, mastigar nem cada garfada. Sabor, né? Nem sentir o sabor. Então, é estar presente, né? Que a gente também fala muito nessa questão da conquista, né, mental, né, do estar presente ali dedicado. E aí, vamos lá, como é que é? Vamos chegar agora nessa parte mais mental. Os benefícios mentais, né? Eu lembro que, para mim, do chocolate foi uma das coisas que eu deixei de ficar viciada. E também tem essa evolução, né, de estar mais limpo, de meditar, de chegar a uma clareza mental, né? Uma velocidade de raciocínio. Quais são esses benefícios mentais aí agora? Como a gente estava conversando até antes, né? Os meus últimos jejuns, inclusive mais prolongados, tiveram objetivos não por emagrecimento, não por ajuste metabólico, porque do ponto de vista de exames, meu metabolismo está adequado. Tinha muito uma questão mental, uma questão de religar. Então, acho que um dos primeiros pontos e mais simples, você imagina, você está com um corpo que não está tendo que lidar com o processo digestivo, com uma série de ligações e ativações para digerir. Então, você consegue focar toda a sua energia, toda aquela sua atenção para aquele momento presente, para aquilo que você quer focar.
Seja, eu quero meditar de uma forma mais plena, eu quero fazer uma atividade de estudo mais intensa, em que eu quero ter mais foco, uma live que me exige muita atenção. Então, esse é um dos pontos. É como se você dissesse assim, fica tranquilo, corpo. Você agora só tem isso para fazer. O resto tá tudo calmo, tá tudo parado. Então, essa é uma das coisas. A outra coisa que é interessante, como a gente falou no jejum, a partir de mais ou menos entre 6 e 8 horas que você comeu a última coisa, a nossa glicose começa a cair, a gente começa a usar a energia que a gente estocou lá na forma do glicogênio, ele vai sendo consumido ao longo do tempo, né? Aí, quando a gente vai chegando por volta das 16, 18 horas, das 18 horas em diante, a gente começa já a ter pouco estoque dessa glicose, né? E de 18 a 24 horas, esse estoque já está lá muito baixinho, principalmente se você fez atividade física, se você já é uma pessoa que não consome muito esses carboidratos, essa parte refinada. E aí, o teu cérebro, que antes era super dependente só da glicose, ele começa a usar o que a gente chama dos corpos cetônicos como forma de energia. Né? O que são esses corpos cetônicos? Eles vêm a partir da gordura. Então, a insulina está lá baixinha. Em vez de eu armazenar o excesso de energia na forma de gordura, eu vou fazer o que a gente chama de lipólise. Eu vou quebrar a gordura e vou soltar esses ácidos graxos no nosso sangue. Ele vai lá para o nosso fígado e vai formar essa supermolécula energética, que são os corpos cetônicos, para nos fornecer energia a partir de agora. Essa daí que dá a onda. É essa que dá a onda. É essa que dá a onda. É a energia pura. É uma energia mais limpa. É uma energia mais limpa, menos inflamatória. E é uma energia que o nosso cérebro gosta muito. Muito. Né? Como é que começou-se a usar muito o jejum, fora dos jejuns religiosos? Jejum para criança com epilepsia. Sim, eu tenho um namorado que tem um filho autista e ele tem a dieta cetogênica. Exatamente. Só que assim, você imagina fazer jejum para criança? É difícil, né? Aí começou-se, então, a pensar uma dieta em que você tivesse essa mesma produção de corpos cetônicos, né, ou algo semelhante, que o jejum nos proporciona. Então, veio a dieta cetogênica. Só que também pode ser uma dieta que é difícil, às vezes, para nós adultos. A conjugação da dieta cetogênica com o jejum é fantástica. Esse é hoje o meu padrão alimentar já há alguns anos. Então, assim, é como se você ficasse raio o tempo todo. Então, é um cérebro que está usando muito corpos cetônicos como forma de energia, uma energia mais limpa, uma energia que te deixa focado. E acho que tem um terceiro ponto que a gente pode falar. Então, assim, eu tirei várias coisas que tiram a minha atenção do meu organismo para focar no que eu quero. Eu estou dando uma fonte de energia que é uma fonte de energia mais limpa e menos inflamatória. E a outra coisa que acontece muito quando você está num jejum e que esses corpos cetônicos já estão ali mais sendo produzidos, que a insulina está baixinha, a gente tem a subida do que a gente chama de hormônios contrarregulatórios, que são o cortisol, a adrenalina e noradrenalina, né, hormônios ou transmissores, a ativação do nosso sistema nervoso simpático, que é o sistema de luta ou fuga. Lembrar que o jejum é um estresse que eu programei. O exercício é um estresse que a gente programa. Também. E muitas vezes é no estresse que a gente cresce. Né? É a teoria do antifrágil. Né? A gente cresceu na adversidade, a gente cresce muito na adversidade. Então, esses neurotransmissores, esses hormônios contrarregulatórios, eles querem te deixar alerta. Né? Como é que você fica alerta? Você fica alerta o tempo inteiro. Então, você fica mais aguçado, você fica mais... tem a palavra em inglês, né, que é sharp, né? Você fica realmente mais ali, mais ligado. Né? Então, você fica... Com aquele instinto caçador, ele vai servir para tudo, né? Na atividade que você vai exercer, no estudo, às vezes no próprio exercício físico, essa sensação de que você está focado, você mais preparado para aquilo. Não, e que na verdade quem gosta dessa tá... sensação, tu fica viciado nisso. Viciado. É meio... E que, na verdade, você não tá, na verdade, ali usando só o trabalho digestivo, né? E tá queimando tudo isso. Você então, você tá queimando aquela... Dá um momento de relax pro corpo, né? Você deu um momento de relax pro corpo, né? Relax de ações digestivas, como você falou. Fisiológicas. Ele tá vivenciando um estresse. A partir desse estresse, ele cria mecanismos de autossobrevivência. Que são benéficos e que vem lembrar os nossos ancestrais, né? Que aí tem toda essa genética que já veio da hereditariedade da nossa natureza. É muito sábia, agora, me dizer que jejum antes dos 40 e jejum depois dos 40, qual a diferença? E tem mais indicação para depois dos 40? Eu acho que deveria ser uma prática que a gente deveria instituir
independente da idade. Uhum. É um corpo programado para isso. Não estou falando que criança precisa fazer jejum, né? Gestante não vai fazer jejum. Uma mulher que está amamentando. A gente pega um idoso frágil que já está com sarcopenia, né? Que é com a perda de massa magra muito grande de fazer jejum. Mas eu também não estou dizendo que ele precisa comer o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? Eu achei muito legal essa interessante que você falou. Antigamente a gente comia menos e tinha menos ofertas, né? Comia-se pelo menos ali às 8 horas do dia. E hoje em dia a gente passa a comer 14 horas. A gente inverteu o padrão. Pensar, né? A gente fica 14 horas ali acordado, Sim. né? Trabalhando, produzindo e comendo o tempo inteiro. Então, realmente, isso leva a gente a um estado de estafa. Porque eu lembro que eu fui ghostwriter de um livro de um cara que era PhD de alimentação. E ele falava que a alimentação não é uma coisa assim, por exemplo, quando você vai comer, imagine, numa churrascaria, você come farofa, arroz, a carne. Então, misturar carne com esse daí já desgasta mais no organismo a quantidade de líquido gástrico que você tem que usar. Então, aquilo ali já te deixa mais bodado, né? Tanto é que ninguém come uma feijoada para voltar a trabalhar. Ninguém vai para uma churrascaria para voltar a trabalhar. Porque justamente quando você voltar, você vai estar ali o tempo inteiro e tudo depende trabalhando. Do alimento. Exato. Os alimentos têm sinalizações diferentes no nosso corpo. Quando a gente limpa muito a alimentação, independente de eu comer muito ou pouco, não é a quantidade, é a sinalização que aquilo gera no teu organismo. Desde que eu limpei a minha alimentação, eu posso ir numa churrascaria almoçar, não tem problema nenhum. Mas ela só come a carne. Isso que eu falei, não misturar, né? É o sinal, é a sinalização que aquilo faz no teu organismo, exatamente. Né? Se você vai comer um prato de massa, aí você não põe o queijo. Você come a massa. Na verdade, existem combinações. É que assim, a massa acaba entrando no processado e no ultraprocessado. A massa, ele não assim, é gostoso? Claro que é. Ninguém está dizendo que não é. Se não fosse gostoso, não estaria esse problema, essa propaganda toda. Mas organicamente falando, a sinalização, aquilo que ele sinaliza no teu organismo, que ele gera de liberação de hormônios, de neurotransmissor, não é talvez o ideal para você, ele vai para tua saúde, né? Lembra que assim, come um prato de massa, 3 horas depois você tá com fome. Você tá com fome e aquele tempo que você demorou ali, e tá mais cansado por causa disso, né? Desse trabalho que a gente dá ao corpo. Então, ficar em jejum é lembrar que o estômago, né, que é um dos maiores órgãos que a gente tem depois da pele, né, que primeiro é a pele, depois é o gastro, na verdade, o trato gastrointestinal, na verdade, o intestino é esse grande elemento aí de absorção, né? O estômago é a nossa parte de armazenamento e começa ali, a gente tem ali a presença do suco gástrico e tudo para ir quebrando esses macronutrientes que a gente falou para chegar lá no intestino e serem absorvidos. Então, deixar essa parte do organismo Exatamente. Em pausa também traz benefícios. Também traz muitos benefícios. E esse é tudo isso que a gente está falando aqui. Nada mais é o jejum do que deixar em pausa durante muitas horas o processo digestivo. Então, de repente, não consegue parar de comer às 18, para de comer às 20. Isso é ajustável, né, Karine? Exatamente. A última refeição. Então, lembra quando a gente falou que é individual? Então, dentro desse mapeamento inicial que a gente faz, e que idealmente você pode ter acompanhamento médico, mas você está pensando, como eu falei, o jejum, o tempo restrito de alimentação, né? Você consegue fazer sozinho, mas vê o que encaixa no seu dia a dia. Né? O que cabe ali no seu dia a dia, né? Cabe aqui, pra mim, eu não consigo. Eu gosto de sentar... O Ed fala muito isso, né? Eu gosto de sentar com a Rafa e com a Luna pra comer. Então, eu faço questão do meu jantar, que acontece ali mais ou menos às 18, 20 horas. Ok, ele dá um tempo pro sono dele, que é importante, né? Que é outra grande ferramenta de saúde que a gente tem, é um sono adequado. Ele dá esse tempo. Eu, Aline, por exemplo, minhas filhas comem às 18. Eu paro de comer junto com elas. Mas o seu marido? Eu sento com ele depois se precisar, ou ele senta com a gente. A gente hoje já comunga de uma forma diferente a presença de todos à mesa, mas não necessariamente todos precisam estar mastigando. Mas a gente senta e faz o momento junto da mesma forma. Como nos meus jejuns prolongados, eu fui à festa infantil, eu fui a almoço de funcionário, né, que trabalhava comigo, sem problema nenhum. Eu me água com gás e tá tudo bem. Então, assim, você ajusta
a sua realidade, a sua rotina. E essa é uma das formas também importantes de se começar. Ajuste aquilo que é passível de ser feito para você. Para ser uma coisa duradoura, Exatamente. né? E você conseguir dar continuidade e se adaptar mesmo e levar para a vida o jejum, né? Esse o recado, então. Vamos ao quadro final aqui. Me fala, Rafa de 40 com Rafa de 20. O que você falaria para essa Rafa de 20? Fala, faz tudo igual, porque errar também é necessário. Vai por ali, tenha perseverança. Qual seria esse recado? Cara, eu teria começado... Rafa, comece a empreender mais cedo. Demorei muito para empreender. Não me arrependo de nada que eu fiz, assim. Não sou daquelas pessoas... se eu pudesse, não teria feito isso. Eu acho que as minhas escolhas sempre foram muito acertadas, até quando eu errei, igual você falou, né? Então, mas eu queria ter começado a empreender mais cedo. Mesmo a minha inquietude, se eu pudesse dar uma dica para mim, cara, comece mais cedo a viver coisas, a transformar as coisas além da sua vida ali, né? Eu acho que é isso, empreenda mais cedo. Dá esse clique antes. Esse clique antes. Doutora Aline, qual o seu recado? Doutora Aline, 43 para doutora Aline, 20 ainda... Doutora Aline, 20 nem é doutora ainda. Nem é doutora, quase, né, amiga? Mas, assim, acho que eu faria tudo igual. Agradeço pelas oportunidades que eu tive ao longo da vida. E se hoje eu estou onde eu estou, é por tudo que eu passei anteriormente. Talvez aos 20 anos eu não fosse capaz de entender a jornada inteira. Mas olhar para trás é sempre mais fácil, né? Então a gente consegue perceber que cada coisa teve o seu motivo. Eu fiz um primeiro vestibular de educação física e de medicina, em que eu não passei para medicina e fui para educação física. Aí eu tive certeza que o exercício físico era para minha vida e para ajudar os outros, mas eu não queria ser uma professora de educação física. E aí eu vivenciei uma faculdade de medicina com as pessoas certas, na hora certa. E às vezes a gente não sabe o porquê. Porque a pergunta não é o porquê, é para que eu estou passando por aquilo. Então, assim, eu fui para a medicina com uma irmã que se descobriu com uma leucemia. E aquilo me falou, não, eu sou médica. Eu preciso ir para a medicina. Então, eu larguei uma coisa, fui para outra. E a partir dali, eu criei realmente uma história. E que, assim, só o que eu poderia dizer para a Aline de 20 anos fica tranquila. A jornada está traçada. Você pode não entender, mas você vai chegar lá. A gente para aquilo que nasce, né? Essa ditado também é muito legal. E aí, vamos deixar aqui os arrobas. Deixa pra gente, doutora Aline, seu arroba, para quem quer acompanhar aí seus stories. Sim, arroba DRA.Aline Fintelman. Esse Fintelman é com M de Maria, AM de Maria no final. E, Rafa, deixa pra gente todos os arrobas, por favor. Rafaela Castro Oficial. E lá já tem os arrobas, o arroba do CrossFit KM, no meu próprio arroba já tem lá todas as minhas empreitadas aí. Minhas inquietudes. E as inquietudes, né? As inquietudes são importantes, né? Porque são da crise vem o CRI, né? Eu sempre falo isso. A inquietude vai gerar alguma coisa. Só tenha fé no percurso. Exatamente. E isso aqui é uma empreitada sua também, é uma empreitada, né, e eu acho que é isso. Levar a mais quantidade de gente, porque eu acho que a vida, ela tá sempre começando. Então, depois do isento, ela começa com uma consciência maior, eu acho, assim. Não que os pequenininhos, os novos não tenham. Porque até tem muitos jovens gênios, né? Sim. Né? A Anitta tá aí, eu considero ela uma gênia, né? Mas eu acredito que quem tá no ENTA também tem muita coisa para fazer até os 80. Quem entrou no isenta vai até os 80 ou mais. Agora, eu queria acabar com uma frase que diz assim: se você quer Einstein, que eu adoro, se você quiser ter uma vida plena, prenda-se aos objetivos e não às pessoas e às coisas. E aí vem muito corroborar com o que a gente falou da felicidade. Então, eu acho que busque a sua felicidade independente do que a sociedade te dite, né? Seja ao redor de uma mesa, seja te apresentando alimentos, seja te colocando práticas e tradições. Então, experimente o que vai te fazer bem e busque o que vai te fazer bem, independente dos nãos que você tenha que dar para você ou para os outros. Então, fica aí o recado. Espero que tenha sido ótimo para vocês, assim como foi para a gente. A gente acabou falando mais do que deveria. Mas é isso. Até a próxima quarta. Estarei aqui. Dê o seu like, dê sua curtida, compartilhe, mande para quem também falou assim um dia: já pensei em fazer jejum intermitente. Mande para quem está acima do peso. Fica aquela dicazinha, né, sutil. Mande para quem está com diabetes, mande para quem está com hipertensão.
E um grande beijo. Até quarta, a gente se vê com mais convidados espetaculares aqui.